Olá, turma, prosseguindo com a nossa disciplina de auditoria e segurança de sistemas. Nessa videoaula vamos tratar aí de criptografia. Esse é um conteúdo um tanto quanto extenso, tá? Ainda assim, uma parte teórica, e depois a gente vai chegar numa parte prática. Vamos tentar elaborar aí um pequeno algoritmo à mão mesmo, tá, pessoal, de criptografia. Eu estou dividindo ela primeiramente em três partes, a parte mais teórica, a parte conceitual, e aí vai ter uma outra videoaula que vai ser só sobre uma parte mais prática, aí, uma implementação. A gente vai desenvolver aí uma chave criptográfica manualmente, viu? Via matemática, por enquanto, a chamada cifra de Hill, é muito utilizada para ensino de matemática, álgebra linear, tá? E dá um conceito bom aí também de criptografia. Essa parte teórica aqui vamos dividir em três, tá? Vamos lá? Então, o que é a criptografia? Primeiro, o uso da criptografia, ela parte da interação da computação na rede e do vasto conjunto de transações que ocorrem diariamente sobre tais dispositivos. Hoje ela é indispensável, a criptografia. Até um tempo atrás era muito comum, por exemplo, um mensageiro instantâneo que havia um tempo atrás chamado, que era o MSN, né? As mensagens trafegavam ali em modo texto puro, então alguém que conseguisse acessar ali a rede conseguiria capturar todas as conversas. WhatsApp, Telegram, WhatsApp Business e vários outros aí que são muito utilizados hoje, todos eles implementam segurança, tá? Dependendo da criptografia, quando temos conversas em nossos celulares, verificamos nosso e-mail, compramos coisas de varejistas online, arquivamos nossos impostos e fazemos outras atividades. Então dependemos da criptografia para todas essas atividades aqui, tá? Aquele protocolo HTTPS significa que seu site é seguro. Mas o que é seguro? Significa que todas as informações ali são criptografadas. Se você não utilizar, se eu não pudesse utilizar a criptografia para proteger as informações, muitas das atividades baseadas na internet que desfrutamos hoje seriam realizadas com um risco muito maior do que são realizadas atualmente, ou sequer seriam viáveis. Tá? Seria muito mais fácil você ter roubo de informações. Tá? A criptografia. Vamos lá. Para discutir a criptografia adequadamente, é útil, em primeiro lugar, ter uma boa compreensão dos termos utilizados para descrever a criptografia e seus componentes e as pessoas envolvidas em seu desenvolvimento e uso. A gente vai ver aqui vários algoritmos que são usados, né? Então, aqui uma definição. Se eu te perguntar o que é criptografia, vai dizer que criptografia é a ciência de manter a informação segura. Vocês vão perceber que não é de agora, não surgiu com o advento da computação. A criptografia é usada há muito tempo, ok? Segura nesse caso no sentido da confidencialidade e da integridade, ok? Através do hashing. A mensagem ela pode até ser roubada, entretanto, a integridade dela não tem como ser violada, assim como a sua confidencialidade. A criptografia também é comumente chamada de encriptação. A própria encriptação é, na verdade, um subconjunto da criptografia. Então, criptografia é uma área bem ampla, tá? Refere-se especificamente à transformação de dados não encriptados, chamados de plain text ou clear text, em sua forma encriptada, chamada de ciphertext. Ou seja, eu tenho aqui um texto plano ou um texto puro, tudo bem? Que é o plain text ou clear text, certo? E o texto cifrado. Aqui faltou o 2 ali, né? Texto cifrado. Então eu posso converter um texto plano, um texto puro, que é basicamente um texto como esse aqui que vocês estão vendo, em um texto codificado, que é o uso de algum algoritmo, algum script ali de criptografia, para fazer essa marcação, essa alteração. Decodificação ou decriptação é o processo, já é o inverso, né? É o processo de você transformar ali aquele ciphertext num plain text, tá? É o processo de recuperação de mensagem de texto simples a partir do texto encriptado. O texto puro e o texto cifrado também podem ser genericamente referidos como mensagem. A ciência da quebra da criptografia, utilizada para criar o texto criptográfico, é chamada de criptanálise. O campo de estudo abrangente que abrange a criptografia e criptanálise é chamado
criptologia. Então aqui são as definições, aqui os conceitos, lembrando que aqui é todo material baseado no livro do Andres, ok? Eu não coloquei o capítulo, tá, dessa vez, mas é o livro do Andres. Criptografia. As especificidades do processo usado para criptografar um texto puro ou decodificar é referido como algoritmo criptográfico. Algoritmo criptográfico geralmente usam chaves ou chaves múltiplas para criptografar ou decriptografar uma mensagem, sendo isso mais ou menos análogo a uma senha. Você tem o texto puro, você tem uma chave para codificar esse texto, e esse texto é codificado. Para você decodificar, você também vai precisar de uma chave. Ok? O intervalo de todos os valores possíveis para a chave é referido como espaço da chave ou keyspace. Quanto maior o espaço da chave, mais difícil é decifrar a mensagem. Podemos também nos referir a cryptosystem, um conceito que cobre determinado algoritmo e todas as chaves possíveis. Agora um pouquinho de história, tá? A história é rica com o uso da criptografia, com alguns dos exemplos mais antigos sendo utilizados pelos antigos gregos e romanos. As informações eram escondidas por uma grande variedade de códigos. Aliás, a computação, supostamente um dos primeiros computadores, aquele que ficou famoso como seu primeiro computador é o ENIAC, né? Entretanto, um computador desenvolvido pelo governo alemão, talvez, ali, não sei se era o governo alemão exatamente, foi chamado Z1. Ele foi desenvolvido para quê? Para quebrar criptografia, conseguir decodificar mensagens ali dos inimigos, tá? Então, você vê que essa questão da criptografia também deu uma impulsionada na computação, não apenas a guerra em si, né? A informação é escondida em uma grande variedade de códigos. Um exemplo extremo é tatuando na cabeça raspada dos mensageiros e depois permitindo o crescimento do cabelo, e por uma infinidade de outros métodos, geralmente focados em algoritmos matemáticos. Você tem várias formas, né, de a pessoa raspar a cabeça do cara, colocar a mensagem, esperar crescer o cabelo, aí ele viaja de um lado para outro, né, lá tem que raspar o cabelo de novo. Então, mais ou menos assim. Nesse caso aqui, nem o mensageiro, né, sabe qual é a mensagem que ele está transportando. Se ele fosse capturado, poderia acabar entregando ali para salvar a própria vida, né? A cifra de César é um exemplo clássico de criptografia antiga e disse que foi utilizada por Júlio César. A cifra de César é baseada na transposição e envolve o deslocamento de cada letra da mensagem em texto simples por um certo número de letras, historicamente 3. Então, basicamente é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Eu quero criptografar essa mensagem aqui, ABC. Então, ela vai ser criptografada como? Né? A, B, C. Então, qual que é a terceira letra depois do A? Então, B, C, D, E, F, tá? Então, assim, basicamente é isso aqui. E isso vai, se você quiser pegar uma outra mensagem, você consegue encriptar dessa maneira, sempre indo 3 para frente. Ou uma quantidade que você definir. No caso aqui, historicamente, 3, né, é a chave. Você poderia avançar mais. É uma criptografia muito simples? Sim, é uma criptografia de substituição bem simples, tá? O texto criptografado pode ser descriptografado aplicando o mesmo número de turnos na direção oposta. Esse tipo de criptografia é conhecida como cifra de substituição devido à substituição de uma letra para outra de forma consistente. Então, é uma das formas mais simples aí, tá? Tipo a letra do P aí, né? Uma variação mais recente da cifra de César pode ser encontrada na cifra Root13. O Root13 usa o mesmo mecanismo, mas move a cada 13 lugares para frente. Isso aqui é conveniente num alfabeto com 26 letras, né? Que o fato de aplicação de uma outra rodada de criptografia com Root13 também funciona como decodificação, já que 2 rotações retornam ao ponto original no alfabeto. Então aqui tem aqui um plain test e aqui um cipher test, tá? Então aqui secret message, tá? Então essa aqui secret message, tá? Desculpa, secret message. Baguncei aqui o negócio, né? Mas a mensagem aqui em texto plano é secret message. E cipher test, aplicando esse algoritmo Root13 aí, 13 casas para frente. Então do S chegou aqui no V. A hora que chega no Z, o que faz? Volta para o A e vai andando de novo, tudo bem?
é uma cifra de substituição simples. O que vai acontecer com isso? Sempre que você for cifrar o S, vai ser o V. Sempre que você for cifrar o E, vai ser o H, o C vai ser o F e assim por diante, tá? Então é uma cifra muito simples e muito fácil de ser quebrada. Antes do advento do computador moderno, já existiam máquinas que simplificavam o uso da criptografia e viabilizavam esquemas mais complexos. Inicialmente, tais dispositivos eram máquinas mecânicas. À medida que a tecnologia avançava, começamos a ver a inclusão da eletrônica de sistemas consideravelmente mais complexos. O disco de Jefferson, inventado por Thomas Jefferson, um lendário Thomas Jefferson, em 1795, é uma máquina criptográfica mecânica. Ela é composta por uma série de discos, cada um marcado com as letras de A a Z ao redor de sua borda. Aqui tem uma foto aqui de como que é aí o disco de Jefferson. Então, isso aqui na verdade não é um cilindro, tá, pessoal? São vários discos aqui, tá? Marcado ali de A até Z, e você consegue fazer a encriptação ali com esse disco, tá? Então, cada disco as letras são dispostas em uma ordem diferente. Cada disco também é marcado com um designador único para facilitar a disposição em uma ordem específica. O dispositivo construído por Jefferson tinha 36 discos, sendo que cada disco representava um caractere na mensagem. Para criptografar uma mensagem, alinharíamos os caracteres em uma linha através do conjunto de discos para criar a mensagem em texto puro, como mostrado na linha A. Tá bom? Linha A. Qual que é a linha A? Aqui, a linha A. Tá? Meeting. Qual que é a mensagem aqui? Aqui é um meeting. Is a go. Meeting is a go. Algo desse sentido aí. E aqui seria já a mensagem cifrada dentro do... utilizando aí o disco de Jefferson. Tudo bem? Vamos ver aqui outro exemplo. A chave para essa forma de cifra está na ordem dos discos. Desde que os dispositivos de encriptação e decriptação tenham discos com caracteres na mesma ordem e os próprios discos estejam na mesma ordem, tudo o que precisamos fazer para decriptar a mensagem é alinhar os discos na mesma ordem do texto criptografado e depois olhar por cima das linhas. Essa é naturalmente apenas uma versão mais complexa de uma cifra de substituição viabilizada pelo auxílio de um instrumento mecânico, tá? Então não deixa de ser aquela cifra de substituição igual a de César, só que um pouquinho mais complicada, tá? Aí tem outro exemplo aqui, né? Mais uma máquina criptográfica pode ser encontrada na máquina Enigma, fabricada na Alemanha, tá? O Enigma foi fabricado por Arthur Scherbius em 1923 e foi usada para garantir a comunicação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, havia vários modelos dessa máquina. Como eu disse aqui, foi uma área que desenvolveu bastante também durante a Segunda Guerra Mundial. A gente percebeu aí que a informação era capaz de vencer uma guerra, né? O Enigma foi baseado em uma série de rodas denominadas rotores, cada uma com 26 letras, 26 contatos elétricos. Um conceito similar ao disco de Jefferson. Aqui vai falar um pouquinho mais aí sobre o Enigma, né? Mas o que é mais interessante é o seguinte. Se você estiver interessado em adquirir experiência prática com um item clássico da história, né, como o Enigma, né, existe aqui uma opção aqui. Você pode dar uma olhada nesse site aqui, Criptomuseu aqui, Kits Enigma, então, e nesse outro site aqui, ó, enigmaco.de, tá? São sites do estilo né? Do it yourself, faça você mesmo, e vai te explicar ali como que funciona exatamente o Enigma e como que você consegue até construir algo parecido, tá? É interessante até a nível didático. Princípios de Kirchhoff. Esse aqui já é relevante, tá? Em 1883, o Journal of Science Militaris publicou um artigo de Auguste Kirchhoff intitulado La Cryptographie Militaire. Imagino que seja francês o cara. Não baixei o artigo dele, não encontrei o artigo, tá? No artigo de Kirchhoff, ele delineou 6 princípios os quais um sistema criptográfico deve ser baseado. Ou seja, um sistema criptográfico deve ser baseado em 6 princípios, segundo esse autor. É uma coisa antiga, mas ainda é atual, tá? O sistema deve ser substancialmente, se não matematicamente, indecifrável, ok?
ele precisa ser indecifrável, no mínimo a nível matemático. O sistema não deve exigir sigilo e pode ser roubado pelo inimigo sem causar problemas. Seu inimigo pode roubar aquela informação, mas ele não vai conseguir decriptar ela, tá bom? Deve ser fácil comunicar e lembrar a chave sem exigir as notas escritas. Deve ser fácil mudar ou codificar as chaves com diferentes participantes. Então, deve ser difícil para o inimigo, deve ser difícil para uma pessoa não autorizada, mas tem que ser fácil para o seu usuário, tá? Deve ser compatível com a comunicação por telégrafo, que era utilizado na época, né? E a comunicação por telégrafo era bastante usado o código Morse. O sistema deve ser portátil, seu uso não deve requerer mais de uma pessoa. E, finalmente, quando as circunstâncias a qual o sistema é aplicado, ele deve ser fácil de usar e não deve exigir nem o estresse da mente, nem o conhecimento de uma série longa de regras. Ou seja, se ele vai ser matematicamente indecifrável, as cifras modernas hoje são matematicamente indecifráveis, né? Mas é preciso que tenha uma forma simples da outra ponta conseguir quebrar. Embora alguns desses princípios tenham se tornado ultrapassados com o advento de computadores, né, para auxiliar a criptografia, o segundo princípio se tornou um princípio dos algoritmos criptográficos. Essa ideia foi posteriormente reafirmada por Claude Shannon como o inimigo conhece o sistema. É isso aqui, ó. O sistema não deve exigir sigilo, pode ser roubado pelo inimigo sem causar problemas. Não deve exigir sigilo, a sua mensagem criptada ela pode transitar pela rede, seu inimigo pode pegar, uma pessoa não autorizada pode pegar, no entanto ele não vai conseguir ter o acesso. Esse aqui é o princípio fundamental da criptografia, tá bom? Ambas versões desse conceito significam que algoritmos criptográficos devem ser robustos o suficiente para que, mesmo que alguém conheça cada pedaço do sistema, com exceção da própria chave, ainda assim não deve ser capaz de quebrar a criptografia. Essa ideia representa a abordagem oposta à segurança através da obscuridade, e é um dos princípios subjacentes a muitos sistemas criptográficos modernos. Tudo bem. Aqui vai ser a próxima parte aqui da nossa disciplina, que é o ferramentas criptográficas modernas, tá? Embora existam sistemas criptográficos eletromecânicos muito eficientes, como o Enigma, que possibilita um meio de comunicação altamente seguro por um período de tempo, o advento de sistemas computacionais de força e complexidade em constante avanço rapidamente torna esses sistemas obsoletos. É aquilo que eu já comentei com vocês. O que é novidade, o que é eficiente, o que é seguro, quando vocês ingressam na universidade, se torna obsoleto na formatura de vocês. Então é preciso ter uma constante atualização. As chaves hoje, RSA, AES, né, chaves aí de 2048 bits, 4096 bits, dependendo do caso, são muito eficientes. Mas num futuro próximo pode ser que sejam bem fáceis de quebrar, tão fácil quanto uma chave web. Tudo bem? Tais sistemas não estavam completamente de acordo com o princípio de Kirchhoff e ainda dependiam de grande parte da segurança através da obscuridade a fim de proteger os dados por ele processado, que aqui é o caso do Enigma. A cifra de substituição, de modo geral, precisa da obscuridade para que seja eficiente. Tudo bem, pessoal? Aqui 18 minutos e meio, chegando ao fim dessa primeira parte da videoaula. Na próxima videoaula a gente vai começar a ver outro conceito aí que seria uma criptografia assimétrica e criptografia simétrica, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, manda lá no nosso grupo do WhatsApp ou no Moodle, certo? Continuem acompanhando aí. Até a próxima videoaula.